Bom, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, tá? Para quem tá chegando agora, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu falo bastante sobre astrologia, principalmente, né? Mas também falo sobre simbolismo, visão sistêmica, cartomancia, tem muitas análises e muitas coisas interessantes por aqui. Bom, esse vídeo ele tá surgindo de um questionamento que as pessoas têm me feito recentemente, porque eu abri bastante esse assunto dos nodos, né? E os nodos, eles estão quase sempre relacionados com astrologia kármica e, consequentemente, com vidas passadas, né? E aí eu sou católica. E aí o pessoal fica assim, Amanda, você acredita em vidas passadas? Como assim? Na verdade, eles chegam mais agressivos, né? Aquela coisa assim, nossa, é católica, acredita em vidas passadas? Gente, aonde foi que eu falei que eu acredito em vida passada? Por favor, pelo amor de Deus. Eu já fui espírita, né? Não é novidade nenhuma, não era kardecista, era um espírita diferente, mas a gente vai estudando e a gente vai clareando um pouquinho as coisas, tá? O ponto principal disso é que, para mim, tanto faz. Se a gente não lembra, se a gente não tem memória, se a gente não tem rastros disso, nem uma prova concreta disso, é porque não tem necessidade. Se existe ou não, não tem necessidade. Então, eu não acho que seja necessário saber o que eu fui na vida passada, se isso existe, e nem que eu realmente até consigo dar uns pitacos do que talvez você tenha sido, porque eu estudei astrologia kármica, né? E aí, tanto faz, porque vai ter como provar que você era um cavaleiro do sei lá o quê. Tanto faz, gente, não tem como provar. Eu posso falar qualquer coisa pra você e você vai. Nossa, realmente faz muito sentido. Ah, eu fui num vidente, ele também falou isso pra mim. E tanto faz, entendeu? Aí a questão é que surgem teorias, que eu particularmente acho muito mais interessante, muito mais cabível do que essa coisa de reencarnação e vida passada, porque aí tem algumas pontas que pra mim não fecham, tá? Não tô querendo convencer ninguém, só tô explicando, trazendo um outro ponto de vista, porque eu acho que talvez seja interessante, né? Então, vamos lá. É, das pontas que pra mim não fecha muito, é justamente essa questão de, pô, perdeu a memória, pra que querer voltar e ficar tentando lembrar, entendeu? Porque se perdeu a memória, por que que você acha que tem que resgatar algum tipo de memória? Eu acho que, entendeu? Acabou ali, acabou, não tem que ficar resgatando nada. Mas eu acho interessante algumas possibilidades. Algo que eu vejo que combina muito dentro dos meus 8 anos de experiência, de leitura, de mapa, onde eu já comecei a atender, já comecei a trabalhar. Então, tem muito mapa analisado, muita gente que eu vi, acompanhei, estudei. Primeiro ponto e o principal, que eu acho mais cabível, que é a questão da visão sistêmica. Então, nós somos consequência genética da união dos nossos pais, que por sua vez é um resultado de uma união genética dos avós, que são a união dos avós, dos tataravós, dos tataravós, e assim vai seguindo sementinha por sementinha. Isso já é cientificamente comprovado que o DNA possui memória. Então, habilidades, aptidões, gostos, tom de voz, né, a própria fisionomia, o funcionamento do organismo, situações de facilidade ou dificuldade na saúde, tudo isso deriva geneticamente. Então, por que não também algo que também a gente vê acontecendo é os filhos realizando o sonho dos pais, ou os filhos manifestando alguma coisa excluída do sistema. Então, a minha bisavó queria ser atriz e na época dela isso era feio, então hoje eu quero muito ser atriz. E a pessoa não tem consciência disso, mas ficou uma memória genética ali, né? Ou até, ah, é, sei lá, né? Tem muita coisa de índio, né? Porque houve realmente muita união com índios, né? Então, eu não sei, eu não gosto dessa coisa corporativa. Aí a pessoa gosta, usa um brinco de pena, né? Tatuagem, aquela coisa assim, miçanga na praia, umas coisas assim, sabe? Geralmente foi alguma relação com algum índio que foi excluído, geralmente uma indígena, uma mulher que foi excluída do sistema. E aí a tataraneta manifesta isso. Acontece também. Então, eu acredito muito nisso, para mim faz muito sentido, por conta da relação que existe, né? A gente consegue ver uma coisa cabível, né? Não vai falar, eu fui índia na vida passada.
tem a tua bisavó que tá bem mais perto ali, na tua constituição física, né? No teu DNA tá ali, entendeu? Tem até exames de DNA que mostram a ascendência da gente. E aí a gente entende, né? Por que que eu gosto tanto de comer pão. Eu falo pra minha nutricionista, não é porque eu sou, né, carboidrato, não, porque eu sou polonesa, lá a gente come café da... lá a gente, né, como se eu realmente fosse, né, tivesse nascido na Polônia, mas não. Come pão no café da manhã, na tarde, não, no almoço, na janta, né? Então, brincadeiras à parte. Então, são coisas da constituição física, né, que tem justificativa. E aí também tem essa questão toda de características, né? Então, meus pais são muito parados, então o bebezinho vem de Ares para ensinar a ação, a força, né? A iniciativa, uma coisa mais marcial, de tomar a frente, né? Ou os pais brigam muito, então vem um diplomata, uma pessoa mais libriana, mais Vênus, né? Então, assim, sempre vem a calhar aquilo que o casal tá precisando desenvolver, tá? Capricórnio, a família tá indo atrás de dinheiro, enfim, tem muitos detalhes aí. Mas não necessariamente só com o signo. Eu falo do signo, mas a pessoa sabe que não é só o signo, né? É um conjunto de energias. Vocês não vivem falando que eu sou libriana, que eu sou pisciana, que eu devo ser de algum signo ar ou Vênus ali, né? A pessoa adora falar, achava que eu sou libriana. Porque eu tenho Vênus, casinho, corregente do meu ascendente. Então, tem algo muito forte. Meu nó do sul é em peixes, né? Na casa 8. Então, tem alguma coisa ali realmente que transparece. Embora eu não tenha nada praticamente de ar, e realmente minha Vênus está esturricada ali. Só a sorte dela que ela tá casine, porque, gente, eu tenho ascendente em Leão, eu sou Áries, eu tenho Lua em Capricórnio, eu sou terror. Nada de diplomata aqui, eu sou terrível, gente. Não convivam comigo, não. Vocês estão me vendo na internet, é ótimo, entendeu? Eu sou difícil. Então, assim, claro, a gente vai tentando domar o gênio, né? Mas é isso. Então, tem essa questão da consequência do sistema familiar. E eu já tive o privilégio de analisar vários mapas da família toda, e eu acho fantástico ver quantas coisas que concordam e complementam o sistema, inclusive os nodos, né? Nodo conjunto com alguma coisa, lua conjunta com outra coisa, tudo aquilo vai dando pistas sistêmicas do que aquele conjunto familiar está desenvolvendo. E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão da missão divina. Cada ser criado é importante e tem uma missão. Às vezes a gente tem aquela visão de missão como algo muito específico. A minha missão é ser médico e salvar vidas. A minha missão é construir uma invenção maravilhosa. A minha missão é construir o avião. Minha missão é descobrir o fogo. Às vezes não é nada disso, tá? Às vezes pode ser manifesto em algo específico, mas está muito além disso, tá muito além disso. E é muito mais bonito e muito mais cabível, né? Que a gente encontra no mapa alguns indícios dessa missão, que é um trabalho de si próprio, é um se lapidar para manifestar, a gente está aqui para manifestar coisas virtuosas. Então você às vezes vem com uma dificuldade muito grande e uma facilidade ali em outra coisa. E às vezes a pessoa foca na dificuldade, lapida, lapida, lapida tanto aquilo lá, e aquilo que ela tinha um potencial fica ali adormecido e ficou na média, né? Ou só pega facilidade enquanto aquele viciozinho tá ali, né? Então, dentro da missão divina, é claro que num âmbito geral, né, lembrando que eu sou católica, é a salvação através da santificação, através de Jesus Cristo, que é o caminho, entendeu? Então a gente tem essa algo de manifestação de uma virtude no mundo. Algumas pessoas são extremamente justas, algumas pessoas são extremamente castas, algumas pessoas são extremamente inteligentes, né? Sabedoria. Enfim, a gente tem os dons, tem as virtudes, tem a pessoa vem às vezes para manifestar aquilo, tem aquele potencial de lapidar aquele vício ou desenvolver aquela virtude, né? Então, os nodos eles podem apontar para alguma coisa ali. De todas as formas, é para ter um domínio de si próprio, para ter um domínio da sua vontade, porque o tempo todo a gente está obedecendo. Não vem falar que você não é obediente, não.
Porque todo mundo obedece. Às vezes obedece coisas ruins, obedecem às vontades, os desejos, o próprio mundo, as ideologias. E às vezes ela está obedecendo algo superior. Não. Se meu objetivo é ter dinheiro, é ter estabilidade, é ter uma coisa legal, é desenvolver a prosperidade, então como é que eu tenho que como é que eu vou desenvolver a prosperidade? Com paciência, com sabedoria. Sem sabedoria, você não adianta nada. Você vai ter dinheiro como? Você vai enfiar o dinheiro onde? Entendeu? Então, constância, né? Sabedoria. E aí a gente vai desenvolvendo beleza, né? Que são outra virtude. A modéstia, outra virtude. E aí vai chegando na prosperidade, vai desenvolvendo. A vida é próspera, então quanto mais vida se gera, mais prosperidade se tem. E prosperidade não é ter um monte de dinheiro acumulado no banco, é você ter facilidade para e os meios para se ter liberdade para caminhar, né? Dentro de uma forma saudável, porque tem a forma não saudável. Porque, né, quem que é o príncipe do mundo? Enfim, então a gente vai ter essas questões, tá? Da missão divina no mundo e na família. Às vezes aquela consciência familiar, ela precisa é, sair um pouco aquele padrão repetitivo, daquele estado hipnótico. Então, todo mundo da família tem uma vidinha simples e não está desenvolvendo virtude, de repente todo mundo começa a brigar por nada, não, não aprende nada, vive ali até os 60 anos e tá bom, entendeu? Mal tem filho, não cuida dos filhos, não tem o olhar, não tem o amor. Então, às vezes, aquele sistema ficou estagnado. E aí vem uma criaturinha ali para ter uma missão de desenvolver aquele sistema. E toda família que a gente nasce, toda condição que a gente nasce, é o necessário, é o suficiente para a gente estar desenvolvendo essa missão, porque a gente começa o treino ali na família. Eu fui uma que tentei fugir de tudo quanto é jeito, das minhas questões familiares. E não deu certo. A gente acaba casando com uma coisa que é a mesma coisa, a gente acaba sendo empurrada, morando sozinha, mas com os vizinhos totalmente iguais. E a gente é isso, entendeu? A gente demora para aprender, mas uma hora a gente aprende. Então eu falei assim, não adianta, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Carlos Maltz, que é astrólogo e tudo. Tenho um carinho muito grande por ele, é excelentíssimo astrólogo. E ele falou assim, né, que ele teve vários divórcios, né? E aí ele, depois na quarta canceriana, se eu não me engano, ele desistiu. Falou, não, é isso mesmo que eu tenho que parar de fugir, né? Não lembro quantos divórcios foram, não lembro, né? Mas enfim, foi uma situação aberta que ele contou para todo mundo. Ele tem uma vida, né, bem tranquila, embora ele seja mais reservado, mais, né? Eu achei interessante compartilhar com vocês, porque é né, mais acessível, já que eu não conheço muito de gente famosa. Mas a gente sempre está passando por coisas repetidas e às vezes a gente foge em vez de assumir as responsabilidades. E não adianta nada, tá? Não adianta nada. A gente tem que assumir responsabilidade, porque senão vai aparecer um problema igual ou pior, tá? Muitas vezes é pior. Acreditem, tá? É bem pior. Então, o primeiro problema você vai lá e resolve, tá? Não fica fingindo, não. Resolve. Tem que aprender a lidar. Tem que ter maturidade, paciência, né? E aí é isso. Então a gente pode ter essa questão familiar, a gente pode ter essa questão mais para o mundo, porque aí quando a gente consegue resolver a familiar, a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas também, vai conseguir desenvolver nosso trabalho no mundo, vai conseguir salvar as pessoas, ajudar as pessoas de diferentes formas, em diferentes níveis, né? E aí a gente tem uma terceira opção. Então a gente tem a opção genética, a opção da missão divina, e essa terceira opção é resto de energia. Essa é uma opção que as pessoas ficam um pouquinho incomodadas, tá? Porque aí a gente vê assim, nossa, mas como é que tá captando tantas informações e tantas lembranças assim? Porque a pessoa, ela tá pegando o resto de energia. Quando alguém termina a vida dentro de um lugar, ela não fica presa muitas vezes, o resto de energia dela. Então, o essencial, ele já foi embora, que é o sopro da vida, o espírito. Ele vai embora, só que fica um resto de energia. E esse resto de energia é uma craca, gente. É um resto de energia espiritual, uma craca. E aí, às vezes, algumas pessoas captam aquilo e acham que é uma vida passada delas, tá? Isso é muito perigoso. Vocês podem ter um pouquinho melhor de noção disso quando, por exemplo, vocês estão numa igreja e quando vocês estão num bar.
quando vocês estão num lindo jardim e quando vocês estão num lugar abandonado, num lugar sujo, com gente passando de dificuldade. Repare o nível de pensamento de vocês. Quais os pensamentos que passam na sua cabeça? O que você normalmente sente? O que acontece logo em seguida? Se de repente acontece algo muito bom, algo muito ruim. Se acontece algo ruim, como é que você lida com aquilo? Se tem algum empecilho, qual que é a tua reação? De acordo com aquele lugar que você frequentou, o que você frequenta na sua vida. Então, a gente está constantemente sendo influenciado ou, né, tanto faz, captando esses restos de energia de cada lugar, de cada situação. Então, não é diferente de um resto de energia de um parente morto, de uma situação dali que aconteceu, né? E eu acho que capta muita coisa. Então, essa coisa da psicografia mesmo, eu particularmente acredito que seja um contato com o resto de energia. Mesma coisa com a constelação que a gente faz, né? É o que ficou da energia familiar. É, não acho que seja realmente algo tão espiritual assim. Eu acho que é um nível mais baixo, que seria uma alma, né? Eu não entendo essas nomenclaturas de classificação dos espíritos, né? Eu sei que para religiões diferentes tem corpos e espíritos e níveis e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vejo que tem essas subdivisões assim, e a forma como eu entendo e a forma como eu sei falar sobre isso. Então, muitas coisas eu sei que eu não consigo explicar verbalmente, porque eu consigo sentir, mas eu não tenho as palavras teóricas para aquilo, que acontece muito com a clarividência, com o livre-arbítrio, essas coisas. Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem, né, para clarear um pouquinho de outras opções, para sair um pouquinho dessa coisa da, ah, é porque é vida passada, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, né? E então é o que faz mais sentido para mim. Sempre é aquela coisa do pêndulo também, né? Que vai para um lado, depois vai para o extremo outro, vai para o extremo lado, vai para o extremo outro, que é o que acontece com um nível mundial, né? A gente vê as maiorias, as minorias, o não sei o que lá, o não sei o que cá, não posso falar muita coisa porque eu vou ser banida e coisas assim, entendeu? Que vai sempre direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, né? No mundo inteiro é a mesma coisa. E é assim que acontece ao longo da história. E não é diferente na questão familiar, na questão social, na questão mundial. Então, os astros se organizam dessa forma e a sociedade, a humanidade vai correspondendo dessa mesma forma. Porque os bebezinhos nascem com aquele mapa astrológico, né? Com aquela configuração. Então, com os nodos, né, por mais que seja essa questão de vida passada, na verdade é uma tendência de alma, né? E pode ser também, tem uma quarta teoria, que seria uma coisa de uma coisa lá do céu. E aí isso é coisa da minha cabeça, é uma possibilidade. Eu gosto de brincar com possibilidade, entendeu? E de repente eu era um guerreiro lá no céu, né? Não seria uma criatura angélica, mas talvez alguma outra criatura. Eu era da organizadora da Biblioteca de Deus, entendeu? E aí hoje eu vim para, sei lá, lidar com o mundo, com a matéria, com a ordem do mundo, né? Eu queria lá ficar sentindo as coisas. Então, são possibilidades, essa coisa de função do céu, missão divina, né? A questão da função de alma, que de fato eu acho os nodos algo muito importante. Eu acho que são essenciais na leitura de mapa, embora muitas vezes eu atenda gente que eu não chego a falar muito dos nodos porque a pessoa não está preparada. Ela está presa numa coisinha ali minúscula. Mas eu acho muito grandioso e muito importante, porque a vida inteira a gente vai estar passando por situações em que a gente precise assumir responsabilidades, precise desenvolver virtudes, precise olhar para o próximo, ou olhar um pouquinho mais para si, cuidar um pouquinho mais do que a gente tem, ou aprender a soltar um pouco. E aí a gente vai vendo o mapa como um todo, tudo aquilo vai trazendo informações. Não é só o signo e casa. Você vai olhar para os dispositores dos nodos, vai olhar para os aspectos que eles estão fazendo, quais as concordâncias que tem e discordâncias, se tem muitos, um signo enfatizando muito um planeta, os planetas enfatizando muito, né, um outro planeta num signo, a questão de elementos, tudo isso vai dando pistas sobre uma tendência anímica de um impulso anímico ali
e o que que a pessoa precisa fazer para equilibrar tudo aquilo, para resolver e desenvolver tudo aquilo. E não necessariamente é uma coisa de uma tendência da vida passada. Às vezes é uma tendência impressa ali por Deus para realizar, para superar aquele obstáculo, para alguma coisa que veio de um karma genético, né? Porque se meu pai fumava, meu avô fumava, meu bisavô fumava, dos dois lados da família, é óbvio que eu vou sentir cheiro de cigarro, vou adorar, vou achar maravilhoso, não tô fazendo uma apologia aqui. Mas é a mesma coisa com bebida, com hábitos familiares de vícios físicos que vão se manifestar também fisicamente naquele indivíduo que está nascendo, né? Tem casos chocantes, não vou entrar nesse assunto agora, mas enfim, por que que é vida passada? Às vezes é só uma questão genética, às vezes é só uma questão mais próxima ali. Ah, mas eu sou muito diferente da minha família. Às vezes está representando um antepassado excluído que pegou especificamente aquela memória genética e conseguiu manifestar em você, criatura maravilhosa. Entendeu? Enfim, gente, é um assunto muito longo, tem muita coisa para a gente conversar, são só algumas ideias, espero que vocês tenham gostado. Foi para explicar um pouquinho melhor, porque foi uma dúvida que surgiu na plataforma vizinha, que é muito curtinho o espaço lá, né? E aí eu falei, ah, vou fazer um vídeo explicando um pouquinho mais, com mais detalhes, né? E espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas e gerado mais dúvidas para a gente estudar mais. Se você gostou, deixa de curtir, comentar, compartilhar, comentar, né? Se inscreve no canal e até a próxima.